A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, queridos simpatizantes da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu amigo, seu irmão, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Nesta manhã, aleluia, 10h15, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, aleluia, nesta manhã de sábado. E a palavra que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é o Salmo 1. Louvado seja Deus. Mas antes, meus queridos, vamos orar e pedir a ajuda, o auxílio do Deus Criador do céu e da terra, do Deus que nos fez, aleluia, a sua imagem e semelhança, a Ele a glória, a honra, o poder e a majestade. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa manhã de sábado, pedimos a Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua direção, pedimos ao Pai que o Senhor coloque em nossa boca, em nossa língua, a Tua palavra, para que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas falar através do Teu Espírito aquilo que o Senhor tem para cada vida, para cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal, ao seu canal, porque o canal Comunidade dos Discípulos não é meu, mas é seu, é nosso. É onde aqui nós nos juntamos para meditar, para falar das coisas do Senhor, para trazer assunto pertinente à palavra de Deus, à salvação em Cristo Jesus. O canal Comunidade do Discípulo é um canal aberto para que possamos aqui aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia, esta porta que Deus abriu para que possamos levar a sua palavra, a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que traz discernimento ao nosso coração. Amém? Então, hoje, meus queridos irmãos, ouvintes, simpatizantes da palavra de Deus, nós vamos aqui meditar no Salmo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja Deus. Veja que salmo, meu querido, maravilhoso, que salmo que o Senhor nos dá, Esse salmo, aleluia, um salmo, louvado seja Deus, que nos traz aqui algumas advertências, algumas observações para a nossa vida, para nosso comportamento, para a nossa conduta diária no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa família.
E aí, esse salmo, aleluia, ele nos traz um alerta, ele nos exorta, ele nos dá uma direção, aleluia. E ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, feliz, né? Feliz o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, andar que não participa, que não está envolvido nos conselhos dos ímpios, ou seja, que não está ali tratando de coisas erradas, maquinando o mal contra o seu semelhante, né? Que não está ali pactuando com coisas que venham destruir a vida alheia, com coisas que não agradam ao Senhor. O andar significa também, meu querido, ter participação nas coisas erradas. Quando você anda no caminho, né, neste caminho, você está então também participando de coisas erradas, né? Você está ali junto. Então eu pergunto para você, com quem você tem andado? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a nossa vida diante da nossa família, diante dos nossos vizinhos, diante da sociedade? Como você tem andado? Jovem, homem, na escola, você, adolescente que está na escola, que está na faculdade, você trabalhador aí na sua empresa, você que trabalha por conta própria, como você tem andado? Você é daqueles que gosta de estar enganando, fraudando, mentindo, pactuando para destruir a vida alheia, pactuando para destruir organizações? Com quem você tem andado? E aí ele diz mais, né? O ímpio que não segue o conselho. Quantos são jovens, adultos, homens, mulheres, que às vezes trazem maus conselhos? E quantos são os jovens, as pessoas que seguem o conselho mal, se juntam? E recordo aqui de uma notícia que eu vi no jornal de um adolescente que namorava uma jovem, e aí ele passou a gostar de uma outra, e essa outra mandou ele tirar a vida, né, da outra moça que ele namorava. E este jovem, de forma impensada, ele vai então e executa o que a moça pediu. Ou seja, não teve maturidade para pensar, para observar, para ver que aquilo que aquela moça a qual ele já iria começar a namorar estava lhe pedindo para tirar a vida de uma pessoa que não lhe fez mal nenhum, ou mesmo que fizesse. Então tem muitos aí assim, meu querido, que andam. Quantos são jovens que andam nas drogas, andam por aí se prostituindo, andam fazendo o que não presta, mente para o pai, mente para a mãe, fazem o que não presta. Depois, meu querido, vem as consequências. Porque você pode mentir aqui, mas lá na frente, depois, essa mentira, ela vai ser descoberta. Não tem como encobrir. Aí diz, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, você não para ali, você não fica ali naquele caminho, praticando, convivendo com aquelas pessoas
que só fazem o mal, que só fazem coisas que não prestam, que desagrada a Deus, que ficam ali às escondidas tramando como roubar, como fraudar, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, esta palavra é atual. Esta palavra, esse salmo, a palavra de Deus é atual, ela se renova dia após dia. E quando nós olhamos para o cenário a qual nós vivemos hoje, principalmente no nosso Brasil, nestes tempos agora, pessoas que se reúnem, que estão andando, tramando contra o seu próximo, o seu semelhante, pessoas que estavam aí, que usam até mesmo o nome de Deus para roubar, para iludir as pessoas. Dizem tudo que eles falam, se Deus isso, Deus aquilo. Entraram no meio da igreja e infelizmente muitos irmãos e irmãs têm se deixado influenciar, se seduzir por esses homens que de Deus eles não têm nada. São ladrões, roubadores, são fraudulentos, são homens gananciosos que só pensam em si, são homens egoístas que não pensam na coletividade. Eles pensam em si mesmo, eles pensam em como poder estar no poder para poder sugar tudo aquilo que a nação pode dar a eles. Então tenha cuidado, meu amigo. Às vezes essas pessoas estão entrando ou já entraram no meio evangélico e corromperam o povo de Deus. Aleluia. E diz assim: antes nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aonde você tem se assentado? Aonde nós temos nos assentado? É na roda dos escarnecedores? Ou nós estamos assentados em rodas para falar da palavra de Deus, para orarmos, para buscar a presença de Deus, para nos fortalecer, para orar pela nossa nação, pelo nosso líder, que é o presidente da República, pelos políticos corretos, pedindo a Deus para nos dar o livramento, pedindo a Deus para mostrar, para trazer à tona toda a verdade, para que nada fique escondido, oculto. Porque Deus revela tudo aquilo, meu querido, que está oculto ou escondido, eu creio. E aí no verso 3 diz assim, no verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um homem ou uma mulher de Deus tem prazer, meu querido, de estar orando, de estar meditando na palavra de Deus, já acorda, já pensando na leitura da palavra, em orar, já dorme orando, vai orar, lê um versículo. Aonde está o nosso prazer? Está nas coisas efêmeras deste mundo, passageiras? Ou está na palavra de Deus? Ou está em fazer a vontade de Deus? E no verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, haverá um tempo em que aquele que anda na presença de Deus, ele vai dar o seu fruto no tempo certo. Agora, para isso, é necessário estar, aleluia, diz assim, em ribeiros de água. Você está neste ribeiro de água limpa, a qual se chama Cristo. Esta água viva que sacia a minha e a sua sede, esta palavra que nos lava todo dia, que nos limpa, que nos santifica. Porque se nós estivermos, aleluia, junto
a ribeiros de água, nós vamos dar a estação, o nosso fruto no tempo certo. Este ribeiro de água que se chama Cristo, que se chama Palavra de Deus. Aleluia. E então, se nós estivermos no tempo de Deus, aquilo que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Aleluia. E no quarto ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, o ímpio, meu querido, ele logo passa, ele se espalha, ele é levado, ele não permanece, porque ele é ímpio, porque ele não quer se firmar na justiça, ele não quer se firmar na palavra de Deus, ele não quer mudança, ele não quer transformação. O ímpio, aleluia, ele quer só fazer o que é mal, é por isso que o vento leva ele, porque ele não tem raiz. Aleluia. E diz mais: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meu querido, no dia do juízo, essas pessoas más que tiveram oportunidade de mudar, mas não quiseram mudar, elas não vão prevalecer no juízo. Pelo contrário, elas serão tomadas pelo juízo de Deus. Não é o juízo dos homens, porque o juízo dos homens aqui na terra muitas vezes é falho, mas é o juízo de Deus, que vem para todos aqueles que preferiram viver uma vida fora da vontade do Criador. Elas não vão prevalecer na congregação do justo, ou seja, elas não vão entrar no reino de Deus. Aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ei, Deus conhece o meu e o teu caminho. Deus conhece o caminho daquele que está andando de acordo com a palavra dele. E Deus conhece o caminho daquele que está andando em caminhos que não agrada a ele. É você que anda no caminho de morte. Deus conhece o seu caminho, você que anda nas drogas, você que anda enganando, fraudando, roubando, enganando, mentindo, se prostituindo. Deus conhece. E não adianta querer se esconder. Você pode até esconder dos olhos dos homens. Aos olhos de Deus não adianta. Porque o salmista ele diz assim: olha, se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, ali também tu estás. Para onde me esconderei da tua face? Não tem como nós nos escondermos da face do Senhor. Você pode fazer escondido dos homens, mas não pode fazer escondido dos olhos de Deus. Nem eu e nem você, porque o Senhor nos vê. Aleluia. E ele diz mais: porque conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eita! Qual é o teu caminho? O teu caminho é o caminho da retidão ou é o caminho do ímpio? Da fraude, da mentira, do roubo, da prostituição, da imoralidade, dos palavrões. Qual o seu caminho? Não adianta querer se maquiar, não adianta querer transparecer aquilo que você não é. Você pode transparecer por fora, mas Deus conhece a tua natureza por dentro. E se você não desejar, não querer mudar dentro de si, então não adianta, meu querido. Não adianta, porque a Deus ninguém engana.
Para entrar no reino de Deus é necessário transformação, é necessário mudança. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que você não esteja, meu querido irmão, irmã, simpatizante da palavra de Deus. Você que é político, não adianta querer se esconder atrás da palavra de Deus. Não adianta querer usar o nome de Deus, porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não adianta, porque Deus vai dizer para essas pessoas que andam dessa forma: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Meu querido, Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece o que nós fazemos todos os dias. E se nós não buscarmos mudança de vida, de mente, de comportamento, não entraremos no reino dele. Porque ele sabe quem é eu e quem é você. Deus nos conhece muito bem. Aos olhos de Deus, nós somos como um livro aberto. Ele conhece a sua e a minha história. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, busquemos andar no caminho de Deus, meu querido. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busquemos andar no caminho de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, a Ti, Senhor, damos glória, honra, louvor e majestade, porque Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Tu és o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas faltas, nossas falhas. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu coloco diante do Senhor a nação brasileira, o povo brasileiro. Eu coloco diante do Senhor, meu Pai, a nossa nação. Deus vai repreendendo todo o mal nessa nação. Tudo aquilo, Senhor, que for para destruir o Brasil, o povo, que o Senhor venha repreender. Deus, não permita que políticos mentirosos, fraudulentos, roubadores, corruptos, esteja no poder, mas que essas pessoas sejam, meu Pai, lançadas fora do poder político em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abre o entendimento desta pessoa, desse irmão, dessa irmã, deste simpatizante da palavra de Deus. Deus, dá a ela sabedoria, dar a ela discernimento das coisas, dar a ela, Senhor, entendimento das coisas. Abre os olhos, tira as escamas, tira a cegueira, toca na mente, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, essas pessoas que muitas das vezes se aglomeram dentro de congregações, dentro de templos religiosos, e muitas das vezes são ali manipuladas, usadas por líderes religiosos, Senhor, para fazer aquilo que eles querem. Deus, dá sabedoria para esse irmão, para essa irmã, que ela não se deixe, meu Pai, manipular, que ela não seja uma marionete na mão desses líderes corruptos, que só querem dinheiro, que só querem poder, que só querem status, que na verdade não se importa com as vidas, não se importa com o Brasil, não se importa, Senhor, se a pessoa está morrendo de fome, está na sarjeta. Eles até usam isso, dizer que se importa com as vidas, mas o que muitos desses líderes querem é a lã, é o dinheiro desse povo. E eles usam todos os meios para poder arrancar dinheiro da pessoa, para poder se beneficiar. Usam as pessoas, usam crianças, usam idosos, usam mulheres para poder estar no poder.
Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, não permita que o engano venha prevalecer, mas liberta a nação brasileira da mão de políticos corruptos, de líderes religiosos corruptos, fraudulentos, que não temem ao teu nome, Pai Santo, em nome de Jesus. Que a tua luz resplandeça na minha nação. Deus, que a tua palavra ela possa alcançar os quatro cantos da nação brasileira, que ela vá adiante e possa, Senhor, tocar no coração do homem mais vil pecador, quebrando o coração de pedra, que é esmiuçando, libertando essas pessoas das amarras de Satanás, em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Fortaleza, ajuda que essa cidade cresça, abençoa em tudo, visita, que os políticos daqui possam olhar para o povo brasileiro, para o povo da periferia, com mais carinho, com mais zelo, com mais cuidado, em nome de Jesus. Está chegando aí a época da eleição, muitos políticos só batem na nossa porta, é nessa época, eles querem apertar nossa mão, eles querem nos abraçar, eles querem beijar, mas é somente na época da eleição que eles se importam, porque eles sabem que o voto de cada um tem importância, que o voto pode colocar eles numa cadeira e dar a eles poder para fazer às vezes o que eles querem, mas que o Senhor nos traga consciência, Pai, para a gente não votar em pessoas mal intencionadas que tragam prejuízo para a nação ou para o povo, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, alcança aqueles que estão no leito de um hospital, na sarjeta, jogado na rua, dentro de um presídio, em qualquer lugar, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha, aleluia, tocar nos corações, amém, e graças a Deus.